Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Parra e este é o podcast Positividade e Qualidade de Vida. Estamos com mais um episódio aqui para vocês. Com temas assim de saúde, posicionamento, relacionamento, mentalidade. Eu gosto muito de estar vindo aqui falar assuntos atuais de forma para a gente fazer pensar, raciocinar, como devemos agir, nos comportar. Então, hoje estou com um convidado muito especial. Ele já veio aqui o ano passado. A gente já conversou bastante também sobre vários assuntos. Ele é celebrante de casamento e um estudioso, né? Palestrante, gosta de falar desse assunto. E eu convidei ele de novo para estar aqui para a gente estar falando sobre. Você tem a pessoa certa para você? Então, é um bate-papo aqui que nós vamos estar falando sobre esse tema, tá? E depois nós vamos chegar a uma conclusão no final. Podem deixar escrito aqui embaixo perguntas. Gente, vamos interagir. Curtam aqui, se inscrevam no canal, divulguem esse podcast, que a gente está aqui para vocês interagirem, compartilhar e levar informação de qualidade para todos vocês. Bom, seja bem-vindo, Renato, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar você aqui de novo. E foi legal porque eu me tornei amiga do Renato. A gente hoje se conversa, às vezes se segue, está sempre ali vendo um ou outro. E ele falou, Dani, eu quero falar sobre esse tema. E nós estamos até pensando futuramente fazer algum evento sobre isso, palestras, Sim. né? Porque os dois aqui já nos casamos, nos separamos, né? E a gente está pensando como ajudar as pessoas nesse sentido, né? E você conta um pouquinho da sua história, você trabalha com celebração de casamentos, né? Isso, eu sou ministro religioso, sou ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Muito legal. E também atuo profissionalmente como celebrante de casamentos. Eu faço casamentos totalmente personalizados, com efeito civil. Estou no mercado de casamento já há 15 anos. Olha. Sou palestrante na área de relacionamentos, né? Tenho uma graduação em teologia, uma pós-graduação em filosofia, um mestrado em teologia, tenho um livro escrito sobre as relações, sobre homoafetividade. Você tem um livro, então? Bíblia, teologia, Olha. História. Estou escrevendo meu segundo livro sobre relacionamentos também. Olha, que legal. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar exato, hoje mesmo, né? Eu sempre estou ali na área das relações, né, da sexualidade, da Bíblia, enfim. É importante, né? A gente ter esse conhecimento e passar para as pessoas nesse mundo moderno, com a internet, com sites de relacionamento e as pessoas aí reclamando muito, né? Todo mundo sozinho. E assim, eu me coloco nisso porque eu também sou divorciada, já há muitos anos estou solteira. E o que eu fico pensando, gente? Será que é a vontade de Deus ou então é uma escolha, um trauma me bloqueou? Ou as pessoas estão realmente com dificuldade de assumir um relacionamento com uma mulher que tem uma filha pequena? Vai passando muitas coisas na nossa cabeça, né? Você também tem sua filhinha, né? Eu vejo que você sempre está com ela, passeando e passa o seu tempo com ela também. Isso é muito importante. Sim. Mas os filhos crescem, né? E depois eles não vão dar muita atenção pra gente. E a minha filha já está com 11. Você vai ver que vai dando a diferença. Eles não querem mais sair com a gente. Então, a gente tem que pensar também na nossa vida amorosa, Claro. né? Eu acho que ninguém gosta de ficar sozinho. Deve ter pessoas que gostam, como existem. Sim. E também é uma escolha, né? Exato. Eu acho que uma coisa é a opção pela solitude, outra coisa é a opção pela solidão. São coisas diferentes, né? Sim. Tem gente que gosta de viver uma solitude, ter o seu momento, de se autodescobrir, sem necessariamente ter alguém para dizer sobre quem ela é, enfim. Mas eu acho que, como diz a canção, triste é viver na solidão, né? Então, eu acho que todo mundo, de alguma maneira, está à procura de se encontrar em alguém, né? Eu tenho uma frase que eu uso nos meus casamentos, que não tem nada mais gostoso do que ser em alguém, enquanto este alguém também está sendo em nós. Né? E eu acho que isso é especial. E as relações se dão a partir disso, né? Sim, Renato, mas o mundo hoje, o mundo moderno, com esse povo considerando o baby reborn, levando para o hospital e tudo. Você acha que isso é um surto de carência, um surto de
eu não sei, gente, porque a mente nossa é capaz de criar muitas coisas, né? Sim. Eu gosto de estudar sobre neurociência, a mente e tal, então é preocupante isso, né? A gente saber valorizar o ser humano, o que é real mesmo, um relacionamento verdadeiro, muitos relacionamentos à distância também, virtuais, pessoas que acreditam em golpes também, caem em conversas, né? Sim. Desde que o mundo é mundo, toda e qualquer relação, ela pode te levar à felicidade, à alegria, mas também a uma cilada, né? Ao fundo do poço. Sim. Então, acho que o mundo virtual, ele só amplificou o que é natural nas relações humanas, né? Num relacionamento a gente é enganado, a gente engana, mas a gente também faz o melhor, recebe o melhor. Sim. O ser humano é isso, né? Essa composição de altos e baixos é uma contradição, né? A vida humana é uma vida contraditória, Sim. né? E a gente traz tudo isso para as nossas relações, né? Verdade. E quando somos mais jovens, temos uma ideia da vida, das escolhas, e depois vamos amadurecendo e aprendendo, né? Exato. Evoluindo e escolhendo coisas melhores. E assim, qual visão você acredita? Nós temos a visão romântica, da alma gêmea, aquela pessoa que nasceu para você, e temos a visão que não, que são várias pessoas que a gente vai conhecer ao longo da vida, que a gente vai escolher. Certo. É assim, é interessante isso, porque eu venho de um berço religioso, protestante, evangélico, e é muito comum se ouvir nas igrejas, Deus tem uma pessoa para você. E aí se baseia, talvez, no texto de Isaac com Rebeca, né? De que foi uma coisa bem assertiva, preparada por Deus, e as pessoas trazem aquilo para a vida, porque é um modo de se encontrar na religião uma tranquilidade a respeito do seu futuro, de que Deus está cuidando e tal. Particularmente, eu acredito muito mais nas possibilidades que a vida nos coloca, e uma relação a gente constrói. Sim. Eu não acredito numa vida pronta, não acredito que Deus nos dá tudo pronto, né? Eu tenho aqui inúmeros exemplos, inclusive, por exemplo, há uns 20 anos, um pastor, eu estive numa aula que um pastor deu sobre relacionamentos, e ele afirmava que Deus tem uma pessoa. E esse pastor tem um filho, que o filho também construiu essa percepção, se casou. 3 anos depois, o casamento acabou. Né? Então, o que eu mais vejo hoje é gente postando de maneira muito, vamos assim dizer, é cedo demais. Poxa, encontrei uma pessoa dada por Deus, Deus é perfeito, Deus é fiel. Usando muito o nome de Deus, né? Nossa, o que vem de Deus é para sempre. Passam 2 meses, 3 meses, o presente a relação de acaba, Deus. né? Como celebrante de casamento, né? Eu já celebrei mais de 800 casamentos ao longo de 15 anos. E eu já vi muitos casamentos se desfragmentarem, casamentos de pessoas que me disseram, não, foi dado por Deus, a gente teve a certeza do primeiro dia que a gente se encontrou, de outras vidas, tal, e eu recebo a notícia de que o casamento não deu certo. Então, existe uma pessoa certa, dada por Deus, que vai ser aquela... Para sempre. Para sempre. Eu acredito que não. Não. Primeiro porque nessa vida nada é para sempre. Isso. O amor pode ser eterno, né? As relações podem durar até o final da vida, mas elas duram se nós nos empenharmos para que isso aconteça, né? Porque não adianta você acreditar que Deus tem uma pessoa certa e que essa pessoa vem pronta e que está tudo certo, você não precisa fazer mais nada. Porque não é uma verdade. Ninguém está pronto para nada nesse mundo, para absolutamente nada. Nós não estamos prontos para nós mesmos. Sim. Nós não nos conhecemos, quem dirá conhecer o outro. Então, o casamento nada mais é do que um caminho onde a gente se conhece, se autoconhece e conhece alguém. E a gente constrói. Ou, muitas vezes, chega um momento da vida que a gente se percebe em caminhos opostos, diferentes, mas por força da religião a gente se sente obrigado a ficar. Né? E isso faz mal. E a gente precisa aceitar que, sim, relacionamentos acabam. O meu acabou. Eu sou um pastor, celebrante de casamento, vivi um casamento de 17 anos, que foi super feliz, um casamento que deu certo em muitos aspectos, em outros não. Por quê? Porque a gente muda. Eu sou um homem completamente diferente do Renato de 27 anos, quando se casou. Tenho certeza disso, todos nós, né? E é isso. E nós vamos mudando, e foi o que você falou, deu certo por um período, e depois as coisas começam a mudar, não sei...
acontecem coisas Exato. que mudam o nosso destino e caminho. E a vida não é algo fixo mesmo, Exato. né? E tem um livro que eu leio muito, do Deepak Chopra, que ele fala das 7 leis espirituais de sucesso. Uhum. E lá explica, né, baseado nas leis universais, sobre isso, que não se apegue muito a algo, porque pode acontecer algo que vai mudar a sua vida do dia para a noite. Uhum. Né? E aí tudo pode mudar mesmo. Exatamente. Mas eu concordo com você que o relacionamento, então, é algo construído no dia a dia. Ah, eu quero continuar com essa pessoa, eu gosto da companhia dela, me faz bem, estou fazendo bem para essa pessoa e vamos manter esse relacionamento. Isso é como tudo, tem uma amizade, né? Uma parceria. Uma parceria, uma amizade, uma cumplicidade, uma partilha. Uma relação é feita de muitas camadas, né? De coisas que a gente precisa se empenhar, né? Eu acho que, eu sempre digo, saber o que é o amor, definir o amor é muito importante. Embora muita gente diga, a gente não consegue definir o que é o amor. Consegue, minimamente sim. Porque se eu não tiver uma percepção sobre como quero amar e sobre como quero ser amado, a gente pode cair em relações tóxicas, né? Mas me veio um insight aqui agora, conversando com você. Por exemplo, eu, quando adolescente, eu ficava ouvindo aquelas rádios de música romântica. Uhum. Né? Acho que todos nós. E o que acontece? Então, eu ficava ali, visualizando, tal, um marido, a família e tudo. Ah, não, quando chegar com 30 anos, geralmente era essa idade, né, que a gente falava, eu vou me casar, ter filhos, e já fazia todo o trajeto, né. Hoje, as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Mudou essa estatística, porque elas estão preferindo estudar primeiro e tudo, estão deixando o casamento para depois. Uhum. Espero que esses casamentos sejam mais duradouros e com ótimas escolhas, né. Como ter filhos também é uma decisão muito séria, né? Exato. E as pessoas, eu quero ter filho, mas por quê, gente? Tem que pensar bem, porque realmente é uma dedicação, né? Demanda tempo, dinheiro e tudo. Exato. Da gente, né? Então, as pessoas têm que raciocinar. Essa conversa eu nunca tinha ouvido quando mais nova. Uhum. Isso que nós estamos falando aqui. Sim. Então, por isso estamos aqui falando isso para as jovens aí, e as pessoas que também já estão separadas e divorciados entenderem, né? Podem estar aí perguntando também, entre em contato com ele no Instagram. Qualquer dúvida, você conversa com a pessoa também sempre. no Instagram. Passa aí pra gente, olha, é rv.renatodumas, tá? E aí tem o dele pessoal também, que é R. Dumas Neves, né? Exato. O pessoal tá aqui, ó. Podem entrar em contato, sigam ele. Ele tá sempre postando casamentos lindos e maravilhosos. Eu falo, gente, até chora. A gente chora, né? A mulherada já vê que a gente gosta de coisas. Eu não sei se é da mulher isso, de cada pessoa também. Mas eu falei pra ele, eu gosto de ver um casal bonito. Aquele pedido de casamento maravilhoso. A gente idealiza. A vida é feita de idealizações. Eu acho que a grande questão é você também ter a percepção de que existe uma vida real. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? Sim. E por ser celebrante de casamento, eu tenho contato com diversas histórias, né? Por exemplo, eu fiz o casamento de um casal que eles se conheceram num carnaval, rapidamente aqui. Por quê? Ele ia passar o carnaval em São Luís, Paraitinga, com os amigos, alugaram uma casa na rua onde o fervo acontecia, e 2 semanas antes ele quebrou o pé, não foi. E aí, um amigo lá no carnaval falou, cara, vem pra cá. Aí ele chamou uma moça, assim, aleatória. Falou, dá um incentivo pro meu amigo vir pro carnaval. Ela falou com ele no telefone, vem pra cá, poxa, você vai curtir e tal. Esse amigo se animou. E ele foi pro carnaval. Chegou lá, pé quebrado, tal. O amigo que pediu a ligação pra uma pessoa X, falou assim pra ele, cara, olha pra multidão do carnaval e escolhe uma menina que eu vou trazê-la pra conversar com você. Ele olhou e falou, aquela moça de laranja. Era exatamente a moça que falou com ele no telefone. Nossa. Um dia antes. Qual a chance? Então, era uma pessoa que era pra ele. Assim como eu já fiz inúmeros casamentos de gente que disse, cara, a gente se conheceu, a gente não sentiu nada, mas aos poucos o contato profissional, as conversas na hora do almoço, foi trazendo identificações, eu fui conhecendo o caráter, a história, a família, e a gente construiu uma relação, e que são relações duradouras, né?
Então, há uma coisa certa na vida? Não existe. Eu acho que existem casamentos que a forma como aconteceu parece que foi desenhado para você. Assim como existem casamentos que na aleatoriedade da existência, duas pessoas, dois dispostos se atraem. Né? A física quântica fala que quando a gente está com energia, com frequências altas, a gente atrai as coisas para nós. O que é para ser nosso vai vir de forma mais rápida e, por exemplo, você está na depressão, você está mal, você não vai atrair coisas legais. Quando você está bem, se cuidando, fazendo sua vida, se amando, porque não adianta. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Claro, sempre. Homens e mulheres, né? E a gente se amar como ser humano, como pessoa. O que eu gosto de mim. E se perguntar, eu sou uma pessoa, uma companhia boa? Se eu tiver uma pessoa que eu vou estar disposto... Às vezes eu penso, eu não tenho muito tempo. E de dedicação a uma pessoa também. Exato. Você sabe que essa é uma pergunta que nós fazemos bem pouco, né? Eu convivo com um monte de pessoas, né, no âmbito pastoral, convivi já com muitos jovens, que a pergunta sempre foi, será que eu vou encontrar alguém certa para mim? Eu acho que a primeira pergunta é, eu já sou alguém certo para alguém? Eu sou uma pessoa certa para alguém? Você está disponível? Né? Eu estou equilibrado emocionalmente, eu estou me resolvendo profissionalmente, eu tenho uma estrutura. Eu estou procurando ser uma pessoa menos tóxica para mim mesmo, para um outro alguém. Eu sou alguém que sabe tratar bem uma pessoa, né? Enfim, acho que a gente tem que ter essa preocupação também. Nos meus casamentos eu digo para as pessoas, né, que uma das coisas que são muito importantes, que é muito importante, né, uma das coisas é a admiração. E a gente precisa, numa relação, admirar. E a admiração a gente cultiva. E a gente também precisa se manter admirável. A gente não pode se abandonar no processo. Não é porque eu estou casado há 15, 20 anos que eu posso viver a vida de qualquer jeito, né? E isso é complicadíssimo, porque a gente também precisa se manter admirável, porque as pessoas crescem, evoluem. E se eu também não procuro um caminho de evolução, de crescimento, de amadurecimento, querendo ou não, eu começo a ficar muito distante daquela pessoa que eu casei, que lá no começo a gente era muito parecido, inclusive. Né? Então, a admiração é algo que a gente tem alimentada todos os dias, exato, também, todos né? os dias, né? Aí você percebe que tá ficando frio o relacionamento. Você tem que ir lá, olha, a comunicação também ajudaria muito, né? A gente saber conversar e se comunicar. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade disso nos relacionamentos. A falta de falar, eu não gosto disso, gosto daquilo, e também tentar entrar no meio termo ali, o que é bom para ambos, né? Aí, chegou num consenso, não dá mesmo, aí seguir a vida cada um pro seu lado, mas de uma forma amigável também. Também, na medida do possível, isso, né? Porque respeitando. Quem ganha são as duas pessoas, e a gente né, tem que tratar bem qualquer pessoa e, lógico, não desejar mal a ninguém, nem fazer mal a ninguém, porque isso daí é algo que vai fazer mal para a própria pessoa e tudo que a gente faz de bem, a gente volta pra gente. Então, ser um ser humano coerente. Certo. Com o que ele quer, com o que ele acredita. Ninguém quer ser maltratado, excluído, ignorado. Tem muitos maridos que viajam muito fora. E as mulheres ficam trabalhando também em outros ambientes. Muitas mulheres hoje que viajam, também. Né? Muitas, inclusive. Isso. E um relacionamento vai esfriando. Acho que é muito complexo mesmo. Ter uma fórmula. Outra questão que eu trabalho muito, assim, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E hoje está cada dia mais raro, né? O nosso tempo está... Porque a vida capitalista nos impõe o quê? Produção. A gente precisa produzir a todo tempo, a todo momento. Trabalhos que exaurem, né? As pessoas, 12, 13, 14, 15 horas, viagens e tal. Eu costumo dizer que o tempo de qualidade não tem a ver com a quantidade de tempo, mas tem a ver com aquele momento em que eu me dedico àquela pessoa que eu entendo que foi dada por Deus, ou que eu descobri na vida e que fiz acontecer, enfim, independente das suas crenças, mas você precisa dedicar diariamente algum momento de qualidade com essa pessoa, semanalmente algum momento de qualidade com essa pessoa, mensalmente algum momento de qualidade com essa pessoa, anualmente, enfim, tempo de qualidade é tudo. Porque e aí frequentar juntos, né? Os mesmos lugares, ter viagens, coisas em comum, isso. Exato. Esporte, um filme, um seriado,
um jantar. Os casais, gente, para se manterem é isso, é o dia a dia ali. Ai, vamos sair, fazer uma coisa diferente, sair da rotina. Eu não gosto de rotina, eu particularmente enjoo de tudo na minha vida. Por isso que eu já nem sei se eu nasci pro relacionamento também. Tão sério assim. Porque eu já me questionei isso. Gente, será que eu nasci pro casamento? Por quê? O que é nascer pro casamento? Hoje não, porque a mulher não fica mais cozinhando em casa, fazendo tudo pro marido, né? A maioria não vai se sujeitar muito a isso. Prefere comprar uma comida pronta e tal. Eu vejo os jovens casais, é iFood, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque claro. Antigamente não tinha iFood, aí a pessoa tinha que Alguém cozinhar, tinha que né? Mas hoje não, hoje tem iFood. Mas aí, então isso que eu te falo, é uma mudança muito gritante, né? Muito. De 20 anos pra cá, já mudou Exato. bastante coisa e ainda vai mudar mais. Sim, sim. Qual que é a onda agora do povo se conhecer? Assim, eu Corrida. acho que... corrida, são essas coisas outdoor, né? Fora de casa. Acho que tem o universo online, claro. Hoje, de 10 casamentos que eu faço, principalmente pós-pandemia, 5 as pessoas se conheceram em Tinder, Happn, Inner Circle, nesses aplicativos. Sim. Porque a pandemia isolou todo mundo e o único meio das pessoas se conhecerem foi o meio virtual, né? Então a gente vive hoje um represamento e o escoamento dessas relações que se deram na virtualidade. Mas as pessoas estão procurando muitas coisas assim. Tá mudando, tô achando que eles estão indo mais fora de casa, fora. Num parque, grupo de bike, de corrida, enfim. Tá voltando, né? Aquela coisa. Porque tem a ver com uma questão, comunidade. Zygmunt Bauman fala sobre isso, que é um sociólogo que tá todo mundo gostando de ler, Amor Líquido, Sociedade Líquida. Ele tem esse tema do líquido, né? O Bauman vai dizer que a gente só se sente seguro em comunidade. Por isso, a gente procura comunidade. Por que as igrejas estão cheias? Procura de uma comunidade. Pertencimento. Instagram, comunidade. Por que a questão de se mostrar para as pessoas e ter o like delas, né? Comunidade, é um senso de pertencer, de ser aceito, de fazer parte. Então a gente procura. E o casamento é uma comunidade. Então, eu não vou nem dizer, não vou nem usar o termo casamento, porque, embora casamento nunca vai ser uma coisa demodê, as pessoas casam e o mercado de casamento é um mercado aquecido sempre. Sim. Essa ideia de que casamento está acabando é uma mentira. Não, a gente vê vários casamentos. Eu estou no mercado de casamento há 15 tá anos. Aumentando até. E a cada ano, hoje eu tenho 2 celebrantes que trabalham para mim. Porque a demanda aumenta. Né? Até quem quiser combinar com ele de marcar o seu casamento aí, quem que está assistindo, quiser fazer um casamento muito bonito, que ele fala, né, as palavras e tudo, faz toda a cerimônia, e o civil também, né? Civil também. E aí, o que vocês podem estar falando com ele já antecipado, vão seguindo ele aí, conhecendo ele, conversem com ele, né, Renato? Sim. Eu queria que você fizesse meu casamento. Aí o Renato fala com vocês, tem que marcar com antecedência. Então, vão conhecendo já ele aí, você que sabe de alguém que está querendo se casar e quer fazer um casamento numa chácara, num ambiente bonito. Exato. Numa praia, onde for, né? Você vai, onde for esse casamento. Aí, então, vocês podem estar falando com ele. E também, se quiser bater papo aí, perguntar alguma dúvida, a gente vamos pensar ainda no futuro, o que nos reserva aí com relação a tudo isso, né? Exato. As mulheres hoje estão ficando mais empoderadas. Eu participo da CIL, ontem estive numa reunião com mulheres lá, desde mulheres mais velhas até mulheres meia idade igual a minha, um pouco mais novas, todas empreendedoras, autônomas e assim, o que foi o que a gente estava falando lá ontem? A gente só quer o resultado da coisa. Vender, ganhar dinheiro. Marketing, vendas. Mas você conhece o seu negócio, você se conhece, então a gente quer um resultado, a gente quer um relacionamento. Sim. X na nossa cabeça. Só que é aquela coisa, você tem que se conhecer, você tem que saber os seus gostos, o que você quer, que tipo de pessoa, que ambiente essa pessoa frequenta, estilo de pessoa. E você vai frequentando esses ambientes e vai conhecendo pessoas. Porque, gente, só na internet tá meio complicado, já fica conhecendo. Da internet sempre vai para o real. Vamos marcar encontro. Só que se você marcar um encontro muito rápido, você vai se decepcionar.
Ou não. Mas a maioria das vezes sim. Eu acho assim, que obviamente Porque a gente internet, cria uma expectativa. A internet, ela facilitou uma coisa. Você, querendo ou não, já tem ali uma nota de corte. Tipo, você olha, fala, pô, essa pessoa parece que tem a ver comigo, tal, né? Então você já tem ali uma pré-seleção, vai. Sim. E aí você arrisca num date com a pessoa e se a coisa fluir numa primeira conversa, num primeiro encontro... Mas as pessoas mentem muito, Renato. Sim, mas desde que o mundo é mundo, a gente mente. Só que isso que a gente né? tem que falar para as pessoas, elas tentarem serem o mais verdadeiras possível É. e jogar com a verdade, porque Mas olha, de verdade, é um pouco idealista até isso, porque a gente vive uma sociedade da mentira. Por exemplo, Sério? filtro. Filtro nas fotos. As pessoas não se aceitam. Elas não aceitam as marcas do tempo, elas têm dificuldade com o tempo. mas eu sou a favor da pessoa se cuidar, Renato. Se cuidar é uma coisa. Usar procedimentos. Mentir com filtros é outra. Então a pessoa, por exemplo, lá no Tinder, no Happn, você vê a pessoa lá, depois você vai ver você olha e você fala, meu Deus, chega lá na vida real, não é nada daquilo. E querendo ou não, isso é uma coisa assim, estranha. Mas aí a pessoa que está né? se conhecendo, gente, coloca a foto real aí. Porque isso não tem a ver sem com se cuidar. filtro. Se cuidar é você, procedimento Mostra, estético, olha, eu tenho esse academia, problema, eu tenho isso, já tal, né? Mas você é o que você é. E a gente vai descobrir isso na vida real. Né? Então, a gente vive uma sociedade do engano, né? E eu Dentro acho de uma que tem sociedade do engano. pessoas que também criam um estereótipo X de uma pessoa e foca naquilo. Aí a régua está muito alta. Também. Né? Fora outros problemas que as pessoas têm também de dificuldade de relacionamento, esses medo mesmo, traumas, e que influencia também, né? Sabe uma coisa? Eu acho que a gente desaprendeu um pouquinho sobre o que de fato é o amor. E isso dificulta. Uma coisa básica do amor o amor necessariamente exige que eu aceite o diferente, as diferenças. Porque se relacionar com uma pessoa igual a você nada mais é do que se relacionar com o próprio espelho. Verdade. Né? Você é uma pessoa hedonista, egocêntrica, que você está olhando para si mesmo ali, né? O amor necessariamente me convoca a aceitar a diferença. Porque amar o que é igual é muito fácil. E a gente aprende também com o outro. Muito Troca, né? Exato. Porque o amor me convida a sair do meu lugar, da minha zona de conforto, a aceitar, a conviver, a respeitar. O amor é um convite para o diferente. Então, se eu pegar isso, por exemplo, na espiritualidade cristã, eu vou ver Jesus se relacionando com quem? Com o diferente. Não só com o judeu, mas com os gentios. Sim. Não só com homens, mas com mulheres. Né? Então, o amor, por exemplo, cristão, é justamente esse convite a viver as diferenças, a celebrar as diferenças. Porque Deus é o criador de tudo aquilo que é diferente. Né? Então, respeitar. Pô, você é uma pessoa que é mais caseira. Tá, mas você conheceu alguém que gosta muito de sair? Não dá certo. Pode dar, se tiver respeito. Se um abrir mão um pouquinho, se tiver um meio termo. Tem muitos casais que conseguem esse equilíbrio, essa equalização. Né? Então, acho que... demanda um pouco de tempo, paciência, a pessoa querer mesmo conhecer melhor e respeitar. Eu não gosto de comida japonesa. Eu gosto de churrasco. Tá. Mas, de vez em quando, tentar achar... Vai lá e come um yakisoba no alguma restaurante coisa japonês. dentro da comida japonesa, né? Ou aprende a gostar de alguma coisa. Se faz um pouquinho ali. Não vou de jeito nenhum. Aí já fica uma coisa... Óbvio, a gente não precisa se negar totalmente, plenamente pelo outro. E a gente tem que aprender coisas diferentes. Eu acho que o relacionamento, ele vem pra isso. Exato. Não é, você vai namorar uma pessoa igual a você, exatamente igual a você. Vai ficar muito estranho, né? Fique com a sua própria pessoa, né? Fique com a sua Compre própria um espelho. Pessoa. Sim, aí fica sozinho, nem procurem, né? Exato. Eu acho engraçado nos aplicativos, gente, que a pessoa... O que você está procurando? Tipo assim, você está no aplicativo, você já tem que estar um pouco aberto ao relacionamento. E as pessoas estão lá e não estão sabendo o que elas estão querendo, né? Não estão sabendo. E aí... Tanto não sabe que elas perguntam, você está fazendo o que aqui nesse aplicativo? Eu tô aqui porque eu quero me... O que você está querendo? Relacionar. Pode ser amizade, pode ser... pode virar um romance, pode... Só que assim, gente, tem que... É muito complicado, sabe? E assim, os mais jovens gostam das mulheres mais velhas e ficam paquerando a gente, mas também eu acho muita diferença de idade, não dá muito certo.
não é? Mas pode dar certo também, dependendo, se bater as ideias e tentar se encaixar também. Eu somos acho a que favor. Relacionamento é feito de acordos, de muita conversa, de coisas que têm afinidades, sim, né? De diferenças que compõem. O relacionamento é um mosaico. Né? Um mosaico é feito de coisas, de formas diferentes, cores diferentes, mas que quando visto de longe, compõe uma imagem bonita. E aí também, né? gente, vamos entrar aqui a parte que eu gosto de falar, né? Que o Renato não fala tanto porque ele é mais religioso, mas das energias. Tem que bater também, né? Tem que bater as energias, tem que você sentir algo, se sentir bem com a pessoa, né? Sim. Porque senão também já afasta mesmo, Claro. né? E a gente não é obrigado também. Claro. E aí você tem que se sentir bem, você tem que ter aquela... é uma sensação gostosa, né? Exato. Com a pessoa, de bem-estar, né? Exato. Isso é fundamental, é essencial, Eu na acho verdade. isso, eu procuro isso no Alguém que você relacionamento. se sente confortável, leve, tranquilo, uma pessoa que te escute. Essa questão da escuta, por exemplo, né? Na teologia, Paul Tillich, um teólogo, falou que o primeiro ato do amor é saber ouvir. E ele bebeu de Soren Kierkegaard, que é um grande filósofo, que disse isso, que a primeira obrigação do amor é saber ouvir. Né? Então, quem ama sabe ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é no geral. E a gente vive numa sociedade que quer falar a todo tempo. Né? A gente hoje tem rede social que a gente pode falar, inclusive pessoas que acham que pode falar o que querem falar, liberdade de expressão, né? Entendem liberdade de expressão como poder falar tudo que vem na cabeça, e não é isso, né? Mas o amor também é um convite a ouvir o que o outro tem a dizer. E quando a gente ouve, seja aquilo que combina ou que não, a gente aprende, a gente exerce um amor ao ouvir. É ouvindo que a gente conhece o outro. Verdade. Né? Então a gente tem que ter disposição, em primeiro lugar, para ouvir e aprender então a ouvir. E um bom relacionamento é feito disso, de bons ouvidos. Bem isso. Vamos falar um pouquinho aqui da Bauer, que o podcast passado eu acabei esquecendo, passou batido tão rápido com a Sara que esquecemos, acho, de falar. Nós vamos lá na Bauer depois daqui e sempre que a gente grava o podcast, a gente vai lá tomar um café. É aqui na São Paulo, Compará, bem na esquina aqui do Bosque, gente. Pessoal aqui de Londrina e região, quem quiser tá vindo conhecer, abrem desde muito cedo, acho que 5 da manhã até as 11 da noite. Fabricação própria, tem prato feito. Você que quer marcar um date também, já que estamos nesse bate-papo, quer marcar um encontro, pode vir na Bauer tranquilamente, tem um ambiente gostoso, pode tomar um café, um lanche, um almoço. E é isso, gente. E amigos, network, eu vou muito ali também, marco com as minhas amigas ali, de me encontrar ali. Gosto muito, eu acho assim, eu sou uma pessoa que interajo com muitas pessoas, né? Eu estou aqui fazendo um podcast justamente porque eu estou me preocupada com os outros e não quero sofrer sozinha, nem assim, guardar para mim todo o meu conhecimento. Eu acho que a gente, igual você está fazendo também, querendo falar sobre esse assunto. Acho muito legal isso da sua parte. Que os homens não fazem muito isso. Se todo mundo se preocupasse com isso, o mundo estaria melhor. Né? Pessoas como você falando sobre isso. As mulheres adoram ouvir esse assunto, né? Sim. Acho que hoje eu encarei uma vocação, falar sobre as minhas vulnerabilidades, sobre aquilo que há de bom, sobre aquilo que faz de mim um cara bacana, sim, mas também sobre as minhas inseguranças, vulnerabilidades, porque eu sou um ser humano, não adianta me mostrar como um super-homem, porque eu não sou um super-homem, É verdade. né? E eu acho que hoje, por exemplo, eu sempre instruo os casais, né? Acho que numa relação a gente precisa saber lidar com as vulnerabilidades e parar de querer cumprir aquele papel de ser uma rocha, um super-homem, uma pessoa que não se abala. Homem chora, homem sente dor, homem passa por processos na vida, homem precisa ser ouvido, né? Porque é um ser humano, né? E o que a gente estava falando antes aqui sobre... Como é que fala? Estabilidade emocional? Não, que a gente falou para a pessoa ter um bom relacionamento, ter... Pode ser uma estabilidade emocional, e assim, o que a gente está falando, tem que ser um relacionamento construído no dia a dia. Sim. Não existe a pessoa certa. Pronta. Algumas pessoas existem, né? Que aparece, a pessoa a gente já sabe que existe também. A maneira como acontece dá a entender que, nasceu pra mim. Mas aí é ótimo, porque daí você já vai saber, sua vida já vai... Tudo que é para ser, que é de Deus, flui bem. Flui bem, mas
mas flui bem, mas tem os seus desafios. Tem os desafios, não é Porque- só exato, rosas, não é um mar de claro. rosas. Flui bem num sentido assim, olha, quando as coisas começam a ter muita dificuldade, você tem que observar o que está acontecendo de errado. É, Será em que- mim, no É, outro, em nós. Em nós, Né? não colocar só responsabilidade no outro. Na verdade, colocar na gente. A responsabilidade, né, a gente... Por que lógico, depende do outro para também a gente sozinha a gente não consegue nada. A gente amar uma pessoa sozinha não vai dar em nada, né? Exato. E sabe, Dani, Mas uma coisa que, em relação a isso, aos relacionamentos, por que as pessoas se preocupam tanto em saber o futuro? Seja na religião, a gente estava falando agora há pouco aqui dos bastidores gente, sobre verdade. isso, né? Eu não posso contar muito aqui, É. mas eu conto, não tem problema não. Eu já fui em taróloga e fico curiosa, querendo saber, ó, vai dar certo com fulano, vai dar certo com ciclano. Por que a gente tem essa necessidade, geralmente, de querer saber, ai, Deus, me responde se é essa pessoa? Porque a gente quer o conforto de achar que tá pronto. Que eu não vou ter trabalho. A gente quer as coisas do Entendeu? jeito... Exato. A gente quer ter a impressão de que, se foi Deus que deu, se a mulher do tarô disse que é, se o pastor revelou que é, tá certo. Não vai depender muito de mim, porque tá pronto. E é um engano isso. E aí eu me casei um pouco nessa vibe, tá, muito, gente? né? Porque tava num grupo de jovens, era meu amigo. Teve umas palavras que induziram a isso. E eu acreditei. E pastor adora fazer isso. Pastor Eu acreditei. adora com essas palavrinhas mágicas, né? Olha, cuidado, que a pessoa pode estar ao seu lado. Essa, você está essa procurando coisa longe. encantada. E o que a grande maioria dos pastores e das pastoras não contam são os perrengues que eles mesmos passam na vida a dois. E eu acho entendeu? muito sério uma responsabilidade de você que é comunicador aí, que fala com as pessoas, você mostrar a realidade da vida, gente. Eu não minto em nada aqui, eu falo, eu vou em taróloga, já fui. Faço minhas coisas, minhas terapias, mas não faço mal pra ninguém. Eu tava falando pro Renato, não tenho coragem de fazer um vuduzinho, uma macumbinha pra pegar alguém. Não, isso não, gente. Isso aí também não é legal. Mas as pessoas são livres e tem gente que a gente sabe que faz. O que não é legal também, porque não vai dar um bom retorno. Toda religião a gente usa pro bem ou pro mal. Isso, né? A gente tomar cuidado. Todas. Até um Pai Nosso rezado de forma negativa, Todas. né? Pode ser sobre isso. A gente tem que usar a nossa conexão espiritual para o nosso bem geral, né? Bem Ó, comum. eu tô fazendo algo que vai ser bom para mim, vai ser bom para as outras pessoas. Exato. Hoje, meu dia, o que eu fiz de bom? Eu me senti feliz porque eu fiz uma coisa boa, uma caridade, uma ajuda para um amigo, conversei com uma pessoa triste, sozinha, desanimada, você já deu uma palavra de ânimo. E hoje, gente, as mulheres e os homens têm muita dificuldade de fazer amizades depois de certas idades. Eu sei que eu tenho um irmão solteiro, é mais complicadinho. Mas, assim, você procurar um ambiente legal aí, uma academia, um parque, um evento, né? Poderiam começar a ter mais eventos aí de solteiros. É um negócio que eu tô querendo. E, assim, eu vou lá porque é um evento solteiro, eu vou conhecer gente que tá querendo já algo. Não é legal isso? Sim. E daí você já vai mais ou menos o Silvio Santos fazia, lembra? O Silvio Santos fazia namoro na TV. Namoro na TV. Tinha uns que levavam fora na cara dura, lá na frente de todo mundo. Tem uns vídeos antigos que eu tava assistindo esses tempos. Então, era namoro na TV. E antigamente eram casamentos arranjados, né, Renato? E em muitas culturas ainda existem casamentos arranjados, né? Hoje. No Oriente Médio, muito tempo. né? Ainda existem lugares que são assim, sim. né? Na verdade, assim, o casamento arranjado tem em todo lugar, porque é o casamento de conveniência, de manutenção de poder, de dinheiro. Acontece em Londrina, acontece em São Paulo, acontece ainda hoje, aqui também. Famílias que querem manter o status quo, aí apresentam pessoas do mesmo nicho. Tentam a ideia, forçar a coisa. Ideia religiosa, por exemplo, existe igreja evangélica, pasmem, em pleno século XXI, que ainda proíbe pessoas de namorarem gente que não é da mesma igreja. Eu acho um absurdo. Entendeu? Por quê? É uma forma de um casamento arranjado. Porque querem manter um grupo seleto, um grupo fechado, um status quo. E a gente vê casais de religiões diferentes, hoje eu tô vendo que tá mais comum, né? Que se dão bem. Exato. E que respeitam, um vai em um, outro vai no outro e pronto. Exatamente. E nunca a gente vai ter alguém exatamente pensando igual a gente. Eu tenho minhas crenças, minhas maluquices que eu acredito, que eu acho que é legal, e você tem as suas. E a gente tem que se respeitar, até como amizade também.
É muito importante você ter um alinhamento entre o casal sobre espiritualidade, claro, por quê? Porque, por exemplo, quando os filhos vêm, eles fazem perguntas que vovó morreu. Papai, para onde a vovó foi? Ah, a vovó foi para um campo magnético agora, chamado XYZ. Ah, mas a mamãe vai responder, tá com o papai do céu. A criança entra em crise, né? Então, precisa ter um alinhamento, é importante. Mas a gente se esquece de que, às vezes, se associar, se relacionar e se casar com alguém de uma religião diferente, não afeta aquilo, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo falou. Entre a fé, a esperança e o amor, fique com o amor, porque ele é o maior. O amor é maior que a fé. E eu não entendo essas igrejas e esses pastores que obrigam as pessoas a se relacionarem apenas com quem é evangélico. Julgo desigual, aquelas coisas todas assim, estranhas. A minha filha está indo para a igreja católica, fazendo a catequese, vai fazer crisma agora em junho. Já na crisma, gente. Porque eu quero que ela conheça sobre Deus, Jesus e sobre a vida espiritual, né? Fomos lá no São Miguel Arcanjo, ensinamos ela sobre tudo, sobre a fé. É importante isso, mas conceitos mais profundos não se fala para uma criança muito pequena, eu acho, né? Sobre a fé ali, também uma paciente falando que está indo junto com a filha, com o neto, por causa do neto ter um direcionamento, ele tem 8 anos, dela é a igreja evangélica, para a criança não ficar também, o medo das pessoas, da família, de crescer sem religião, sim. Talvez... sem a crença na fé mesmo, né? É importante. Você pode Qualquer falar de coisas religião. Difíceis para a criança, mas de maneira pedagógica, lúdica, sim. né? Pra que e a criança, às vezes, pequena, entenda. às vezes acontece um caso fatal aí, perde um pai e uma mãe, ela tem que entrar em contato com a realidade, né? Exato, então, claro, sim. Mas, Dani, voltando ali para aquela questão da pessoa certa para você, uma coisa que eu queria falar a respeito disso... É interessante esse anseio, né, que as pessoas têm sobre o desejo de segurança. Essa pessoa que está comigo é uma pessoa que foi dada por Deus, que o destino preparou. Eu disse que geralmente isso acontece porque a gente quer ter a certeza e a gente não quer lidar com a transitoriedade, com a mudança, né? E a gente se esquece que, por exemplo, você conheceu uma pessoa com 20 anos de idade. E com 20 anos de idade, vocês eram certos mesmo um para o outro. Gostava do surf, de ir para a praia todo final de semana. Os gostos eram de ouvir diferentes. Música eletrônica. Mas o tempo, as circunstâncias e as outras relações, a vida vai te transformando. E às vezes te leva para caminhos diferentes. E que você pode conviver com essas diferenças ou vai romper. Porque o que era certo lá com 20 anos, lá com 35, já não é mais... Porque são duas pessoas completamente diferentes. E aí o legal da gente ser independente financeiramente também. Exato. Para não depender muito Isso. desse tipo de relacionamento a ponto de não conseguir ficar sozinho depois. Exato. E as mulheres são pegas de surpresa. Né? Por isso que hoje, eu sempre falo, as mulheres elas precisam sim buscar, a palavra empoderamento tem a ver com isso. De mulheres que não tinham poder sobre a sua própria vida, né, de dirigir a sua própria vida. Não podiam votar, não podiam quase nada na sociedade. E hoje elas ocupam altos cargos, exercem funções que eram funções ocupadas por homens. Isso aí. Funções de poder. E que bom, porque mulheres que são empoderadas, independentes, elas deixam de ser pegas de surpresa, por exemplo, lá na frente. Quando elas, lá se casaram com um homem que foi dado por Deus. Mas lá na frente, esse homem que foi dado por Deus encontra uma novinha que foi dada por Deus. Verdade. Né? E essa mulher que acompanhou esse cara a vida inteira e que, inclusive, em casa permitiu que ele se desenvolvesse a tal nível dele hoje ser um cara resolvido financeiramente, e ela ficou para trás. Né? E essa mulher? Por isso que temos que evoluir juntos, sabe? É sempre um relacionamento em constante evolução, porque dá muita diferença. A pessoa vai escolher outra e aí você vai ficar para trás. E isso também, óbvio, acontece com homens também. Homem, né? Enfim. Mas eu acho que o mais importante nessa coisa toda, dessa preocupação, existe alguém certa para mim? Bom, se essa pessoa certa aparecer, que bom que ela apareceu, mas saiba, o que é certo hoje, amanhã pode não ser. E faça dar certo. Né? E faça dar certo. Mesmo faça a sua parte. Porque na mudança, a gente precisa se adaptar.
E eu acho que a grande beleza da vida humana é a adaptação diante das circunstâncias. Daquilo que o mundo põe sobre nós e que nos leva a ser diferentes, a sermos diferentes, né? E não aceitar, gente, nem homens nem mulheres, relacionamentos abusivos. Exato, isso sempre, Isso é importante né? falar também, né? Porque o feminicídio tem aumentado, mas não só, criminalidade em geral. E a gente aprender a respeitar que se a pessoa não quer mais também e deixar, né? Não fazer nada que seja... Vai prejudicar a sua vida, a vida de todas as pessoas, não é uma boa ideia mesmo. Sim, claro. Então é legal a gente falar isso também, porque ainda continua tendo, né? Muitos casos de agressões, de desequilíbrio mesmo. Eu falo que é desequilíbrio da pessoa. Sim. A pessoa totalmente perturbada. Exato. Né? Ela totalmente já problemática mesmo, não tem outra coisa para falar. E tudo na vida, gente, tem que ser com tranquilidade, com equilíbrio, com conversa, com bem-estar, mentalidade evoluída, né? A gente crescer como pessoas e... Olha, gente, eu acho assim, em pleno 2025, né? Eu tô até me perdida, 25. O tempo passando muito rápido, acelerado. A inteligência artificial chegou com tudo. Hoje, as pessoas não precisam mais de um psicólogo. Ela tem inteligência artificial para conversar. Dúvidas, né? Então, eu questionei, eu perguntei para a inteligência artificial algumas coisas aqui do nosso tema. E ele me falou bastante coisa, achei muito interessante. Várias ideias ele vai dando, né? Como você quer montar sua palestra, ele já vai falando, já vai dando. Você quer que eu monte slide? Gente, a inteligência artificial também veio para mudar a forma de tudo. Do jovem, hoje, só faz tudo perguntando para a inteligência artificial. Ontem as meninas estavam falando que eles indicam pessoas também, não pode dar o contato, assim, mas parece que indicou minha amiga lá para a pessoa, o próprio IA, não sei, é umas coisas meio doidas que ainda estão acontecendo, assim, sabe? É um universo que eu desconheço. É muito, né? E tá aparecendo, e aí vai ser muito acelerado. O que eu acho das novas relações agora, daqui para frente? São pessoas que querem crescer juntas e realmente dispostas a conhecerem o outro, né? Convidar a ir para um passeio, para um café, para um espetinho. Não já ir direto pro negócio, hein, gente? Mas se decidir não é verdade, não, se decidir... São dois adultos decidindo ir. Não é que é errado. Não. Também. Gente, não é que é errado. Não existe certo e errado nessa vida. Não vamos ser preconceituosos aqui, né? Renato tem a cabeça aberta, gente. Sim, tô gostando do negócio. Digo isso como pastor, hein, ó. Porque é verdade. Nossa, o Renato é muito... Uma coisa é o pensamento religioso sobre a questão. Outra coisa é a vida real. Então, se dois adultos que se encontram uma primeira vez decidem ir pra cama juntos, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Isso não faz de uma ou do outro uma pessoa pior ou melhor. Não vamos né? ter essa crença, Claro hein, gente? não. Pelo amor de Deus, são crenças limitantes. Eu também acho. Que eu ainda tenho, porque da criação é muito difícil é o que eu falo, a gente mudar a nossa mentalidade do que a gente foi criado, do que a gente foi ensinado é muito complexo. E isso está enraizado na gente. Eu estudo já há 17 anos, eu falo que já evolui muita coisa, melhorei muita coisa. Né? Espero encontrar e ter um relacionamento saudável e da forma que eu penso, assim, hoje, né? Algo leve, livre, tipo, cada um na sua casa pode ser também. Eu fiz um casamento recente. Sério? Fiz um casamento recente. Quem sabe você faz meu casamento O noivo, futuro. 60 anos, ele foi ministro na gestão da Dilma, e a noiva, professora, uma grande professora da Unifesp São Paulo. Os dois são casados, ele mora no Rio de Janeiro, ela em São Paulo. Olha, ponto. Isso é ótimo. Tem filhos, né? E mantém uma vida, uma Eles relação... já tinham filhos? Não. Eles tinham filhos de outro casamento, ela não. E juntos agora eles têm um filho. Sério? Olha que legal. É uma filha, na verdade. Mas depois de uma certa idade? Depois de uma certa idade, Olha, sim. isso tá ficando muito comum, gente. O pessoal fica aí, eu não tenho mais chance. Ela engravidou depois dos 50. Olha, que legal. Que legal essas histórias. Exato. E uma coisa super legal, assim. Você fez o casamento? Fiz o casamento. E vivem cada um num estado. Para vocês verem que hoje tudo é possível, gente. Não tem essa... Mudou muito, né, o formato, né? Sim. Das coisas, assim. Tem muitos casais que moram em casas separadas, que a gente sabe, né? Inclusive artistas que a gente sabe, assim, tudo.
eu acho assim, como pastor, né? Me perguntam, mas você como pastor... Porque sempre essa pergunta, como pastor você aceita isso? Eu falei, bem, em primeiro lugar, eu não tenho que aceitar ou não o que o outro deseja viver. O meu ideal julgar, e aquilo né? que eu acredito, eu oriento. Quem escolhe é a pessoa. Eu sou a favor de uma fé que gera autonomia. Né? Livre escolha, uma escolha de consciência. Fé raciocinada, né? Uma fé razão, exato. Agora, não dá para dizer que o único modelo certo é esse. E casamento só dá certo se for assim. Porque não é uma verdade. Dentro da igreja, por exemplo, a grande maioria das pessoas são casadas e muitas delas vivem famílias disfuncionais, hipócritas, né? Que o marido trai, a esposa trai. A pessoa vive de fachada os mesmo, filhos né? não são bem tratados, as relações são totalmente quebradas. Então, é uma vida de fachada. Então, ou seja, não é o único jeito de dar certo. Então, existem casamentos que dão certo, cada um morando na sua É isso casa. que eu falo, vocês têm que amar, gente. Amar é o quê? Você fazer o seu melhor no que você está fazendo. Então, eu consigo ser melhor dessa forma, vivendo dessa forma. Quartos separados ou não, casas separadas ou não. E acho que tem campo hoje para pessoas mais velhas casarem de novo também. Claro, né? sim. E está aumentando muito. Mulheres Pessoas mais velhas terem velhas, filhos sim. também. E não se limitar. Eu acho que quando a gente quer algo, primeiro a gente tem que acreditar naquilo e pôr em ação. E fazer acontecer. E fazer acontecer, porque só ficar eu quero, mas você está fazendo alguma coisa? Uma vez eu vivi uma situação com a minha ex-esposa. A gente, numa conversa com alguns jovens já, né? Aí a gente percebeu que tinha um casalzinho ali, trelelezinho, tal. E aí minha ex-esposa perguntou assim, e aí, vocês estão namorando? Tá rolando alguma coisa? Aí, não sei se foi ela ou foi ele que respondeu, a gente tá orando. Aí a minha esposa falou assim, oração é muito bom, mas a ação é melhor ainda. Então, cuidado para não orar muito, aí vem alguém que age, né? E leva embora. Isso não é só no campo mental. Exato, também, gente. Campo prático, né? Campo prático. E ser uma pessoa interessante também, porque ninguém quer conhecer alguém que não tem muito assunto. Eu, pelo menos, não quero uma pessoa com poucas palavras. A gente quer conhecer alguém que nos traga animado, conforto, que nos estimula. Que chama para coisa diferente. Eu acho que a beleza da diversidade, do mundo cheio de gente, tá nisso. Hoje, eu não sou obrigado a ficar com quem eu não quero estar. Dá para namorar à distância de longe, outros países. Né? Eu não sou obrigado a ficar com uma pessoa que eu não me sinto bem, ninguém tá pondo um revólver na minha cabeça. Isso mesmo. Só que isso também traz uma responsabilidade sobre mim. Eu escolhi estar com essa pessoa, construo com ela, então. De ser honesto, não desisto a qualquer preço ou a qualquer dificuldade que apareça, né? Mas quero construir. E construção machuca as mãos. Exaure a pessoa, né? Enfim, mas o legal da diversidade é isso, de um mundo diverso. É que, eu posso escolher alguém que minimamente combina comigo. E é isso aí, gente, muito legal. Você vê que ele tem uma mentalidade bem assim, estudou muito. E a pessoa que estuda muito, a gente que estuda muito, a gente fica mais com a cabeça mais ampliada mesmo. A visão é a palavra. A visão ampliada. E eu acho legal, eu entendo você isso, porque eu também vim de uma criação dentro de um colégio de freiras. E assim, não foi errado, porque foi que meu pai e minha mãe também passaram para eles, né? E daquela época. Mas hoje não, a gente tem que começar a pensar melhor. Eu falo com a minha... ainda não cheguei numa conversa muito assim, mas começar a entrar com a minha filha, já está com 11, né? Então, conversar esses assuntos sobre isso, sobre relacionamento, ter uma pessoa e tentar entrar mais a fundo, coisas que a minha mãe conversou comigo um pouco mais do que ela não conversava com a minha avó. Então, o que minha mãe falava? Tua avó não conversava sobre isso. As pessoas menstruavam e não sabiam o que era aquilo. Né? Então, eu já estou conversando com a minha filha sobre isso. Já comprei o absorvente, coloquei numa bolsinha. Falei, olha, filha, pode acontecer. Já tem alguma amiguinha na sua sala? Ela falou, já. Eu falei, nossa. Então, assim, são coisas que não... E passa rápido, gente. E a gente tem que estar preparado todos os dias para ser pai, para ser mãe.
Porque também eu falo que é uma evolução, a gente cresce muito como pessoas, né? Quando você tem um filho. Porque o filho não faz as coisas que a gente quer, muitas vezes, né? A gente faz as coisas para eles, que eles querem. Você quer passear onde? Tem que ir lá onde ela quer, porque, né? Nunca é no lugar que eu quero. E essa doação é o amor, né? O amor incondicional, da gente se doar para o outro, nosso tempo, o tempo é sagrado, né? Sagrado. Nossa disponibilidade. Então, gente, eu acho legal a gente estar debatendo esses assuntos, tanto de relacionamento quanto de criação de filhos. Sim, super importante. Tem um paciente que comentou comigo, fala mais sobre esse assunto e tal. Porque depois que vem a realidade, se você não sabe dela, exato. você vai... Tem uma colega, a Fer, estava conversando ontem, especialista em adolescentes, gente. E ela falou que vai especializar de 12 a 18 anos, porque agora adolescente até 25 anos. Uma adolescência tardia, Por causa do cérebro lá e tal, e já existem, agora tá um pouco tardio. Mas ela falou que ela junta as famílias e conversa, que é bem tranquilo também. Ela disse que não dá problema quando junta muita família, não. Ela gosta de falar com casais também, e aí a gente tá conversando, eu falei, olha, eu não vou nesse teu de casal porque eu não tenho namorado. Quando tiver, eu vou. Aí ela falou, vamos fazer um de solteiro. Eu falei, vamos, vou chamar o Renato. Nós vamos ver ainda esse negócio, não sei o que vai virar. E onde vai ser, como, quando. Sei que no dela tem uma sexóloga, né? Que fala de algumas coisas que eu acho também a gente tem que debater, né? Sim, esse é um assunto que eu adoro conversar. Também, não é? É uma das linhas da minha formação. Vou trazer uma sexóloga aqui um dia, gente. Ainda não trouxemos. Eu converso muito sobre sexualidade, Bíblia, religião, como influência no desenvolvimento da nossa sexualidade. É uma coisa super importante. É importante. Afinal de contas, né? Sexo a gente não aprende em casa, a gente aprende na rua. Verdade. Né? Como Rita Lee cantou, amor é cristão, sexo é pagão. É verdade, gente. A gente aprendeu. Enfim, tem muito assunto legal. Gostei muito do nosso bate-papo. Você gostou? Muito, super. Tem algum recado finalzinho aí para o pessoal? Gente, você acreditando que Deus te deu uma pessoa ou que aleatoriamente você encontrou na vida, saiba, assuma a responsabilidade de se construir uma história, um enredo com essa pessoa, de se envolver emocionalmente, de corpo e alma, com o coração, a fim de construir uma vida especial, que traz alegria, que sabe enfrentar as dores, né? Porque acho que a beleza do relacionamento está nisso, né? Em construir uma resiliência em nós, sobretudo uma vida feliz. Até porque a gente só se associa a alguém porque a gente quer ser feliz com esse alguém, né? E que essa felicidade não vem a qualquer custo, obviamente, ao custo, por exemplo, de abusos, mas que venha ao custo da beleza, da alegria, da conversa, do diálogo, da paz, né? De perceber que é muito bom ser em alguém, enquanto este alguém também está sendo em nós, né? Que é a tal da reciprocidade. Reciprocidade, Eu isso. adoro essa palavra. Legal, é isso, não gente. Não é. Então, a gente teria horas mais aqui para ficar falando. Quem sabe ele volta mais para frente. Ele gosta muito, a gente tem muitos assuntos aí para debater. Posso estar chamando uma sexóloga, sei lá, futuramente, e ele falar também da parte dele. Enfim, legal, né? É isso. Gente, fiquem ligadinhos aqui. Em julho eu vou tirar um pouquinho de férias também, porque eu preciso também descansar um pouquinho, né? Porque demanda também, tudo é dedicação. Claro. E aí, em agosto já volto aqui com vocês, mas em junho ainda tenho mais um. E comemorando 2 anos agora o podcast, gente, vai ter um evento no R2. Se vocês quiserem ir, vai ser um evento aberto, quem quiser participar. A partir das 19 horas no R2, no dia 13 de junho. Tá? Eu vou estar lá com o pessoal comemorando, porque eu gosto de comemorar, eu acho que é importante também a gente comemorar as coisas boas da vida e a gente ser feliz com o que a gente tem no agora, para atrair coisas boas, né? Eu gosto de ter amizade, eu gosto de pessoas, quem me conhece sabe, eu me dedico muito aos meus amigos, eu gosto de estar conversando. Às vezes até sou mal interpretada por conta disso, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né, Renato? É aquilo, eu tô te tratando bem, não significa que eu tô dando em cima de você. E aí o povo já mistura também o sentimento. É isso que a gente tem que saber bem o que é e não é também, né? Pra não confundir tudo, né? Mas, enfim, eu sou uma pessoa que todo mundo gosta, assim, sou alegre, gosto de juntar pessoas e fazer eventos e tá aí, gente, fazendo e cuidando também da saúde das pessoas, da fisioterapia, né? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Beijão.